Aleluia. Feche os seus olhos só por mais alguns segundos. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pela sua doce presença nesse lugar. Nós estamos aqui por você. Nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender contigo. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Nós te damos o controle de todas as coisas. O controle da nossa vida, o controle do tempo, o controle de tudo. Nós te honramos nesse lugar, Senhor. Pedimos para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos te ouvir com nitidez. Que o Senhor possa nos dar o discernimento da tua palavra, daquilo que o Senhor quer comunicar a nós nessa manhã, Jesus. Aleluia. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Cida. Tenho 30 anos. Tá vendo como tudo fala? Ô glória. Tenho 30 anos, sou casada com o Eduardo, esse homem maravilhoso. Sou filha dessa casa com muito orgulho, com muita alegria. Eu tenho um prazer enorme de dizer isso, porque foi nesse lugar que eu fui encontrada pelo Senhor como filha. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor está compartilhando comigo, né? Voz do que clama no deserto. E aí eu quero fazer uma pergunta: o que é um clamor, né? O que era um clamor? O clamor é um grito, é um desespero, é uma urgência, né? Geralmente quando nós clamamos por algo, é porque nós temos urgência naquilo. Nós estamos desesperados, não há outra saída a não ser gritar, a não ser clamar. E para que esse clamor, para que esse grito possa ecoar, né? Primeiro, aquele que gritou, aquele que clamou, precisa suportar alguns processos. E João, né, que é o nosso exemplo aqui nessa palavra, ele viveu cerca de 30 anos no deserto, se tornando esse clamor, como o Derli disse ontem à noite para nós, né? Então foi um processo que João viveu para ele se tornar esse clamor, para que esse grito tivesse autoridade, para que esse clamor tivesse influência, para que essa voz ecoasse e reverberasse até hoje. Se eu não suportar os processos, essa voz será só mais um grito dentre tantos outros. E o que a gente mais escuta hoje são gritos, né? De todos os lados, de todas as formas. Mas aqueles que vêm carregados de autoridade, nós reconhecemos. E o forte, ele clama. O fraco, ele só grita. Então eu acredito que esses dias o Senhor, acima de tudo, Ele quer fortalecer o nosso espírito, para que de fato nós sejamos essa voz que clama com autoridade, que prepara um povo, que abre um caminho. Amém?
E ecoar fala de uma continuidade, né? A voz de João Batista, ela ecoa até os dias de hoje. Tanto que a gente está estudando sobre isso, né? A voz de Jesus Cristo, ela ecoa até os dias de hoje. Porque esses homens foram revestidos de uma autoridade. Eles foram posicionados no tempo certo, no lugar certo, para fazer aquilo que precisava ser feito. Mas para que essas vozes, né, elas tivessem essa autoridade, alguém precisou suportar os processos também, antes deles. E hoje eu queria falar um pouco sobre duas mulheres responsáveis por gerarem essas vozes para nós. Maria, mãe de Jesus, uma jovem, né, quase criança para a nossa cultura. Alguns estudiosos dizem que Maria tinha aproximadamente 12 anos, né, quando engravidou. E Maria ouviu essa voz do Senhor. E com certeza, Maria, ela pensou nas consequências que ela sofreria por aceitar esse chamado. Mas mesmo assim, ela se posicionou. E eu imagino como foi difícil para essa menina na época, né? Lidar com toda essa situação, com os falatórios, com os julgamentos, né? Como José também precisou ser forte nessa situação. Mas eles se posicionaram. Eles aceitaram esse chamado, essa convocação do Senhor e se posicionaram para serem aqueles que abririam esse caminho. Em Lucas 2, no versículo 1, fala um pouco aqui daquilo que o pastor já até mencionou acerca do nascimento de Jesus. E eu só queria frisar o zelo de José, né? Foram para uma outra cidade, né, para convocação. Chegando lá não tinha hospedaria mais. E Maria já quase no dia de parir. Imagina o sufoco que foi para essa família indo em cima de um jumentinho nos últimos. Eu não sou mãe ainda, né? Mas para as mães eu acredito que é uma situação bem desconfortável. E José chega naquele lugar e não tem mais aonde repousar. O que é que eu faço, né? Vai para uma estrebaria. Então você percebe o zelo de José em todas as situações e a força com que esse homem conduziu toda a situação junto com Maria. E para que Jesus fosse essa voz, né? Ele precisou dessa base. Ele precisou dessa base. Uma mulher forte, posicionada, convicta. E essas são as características de quem gera uma voz que clama e reverbera por gerações. Amém? Maria era essa mulher, forte, posicionada e convicta. E o seu posicionamento gerou uma voz que reverbera até hoje. E graças a Deus, glória a Deus pela vida de Maria, porque o Senhor encontrou essa mulher posicionada. Isabel, diferente de Maria, né? Já era uma senhora, avançada em idade e ainda era estéril. E o mesmo anjo, né, Gabriel, o mesmo anjo
que comunicou a Maria, agora ele vem até Zacarias, né? Comunicar que eles teriam um filho. E os dois já eram avançados em idade. E lá em Lucas 1, no versículo 5 ao 25, conta essa história. E no verso 6, diz algo que nos chama a atenção. Eu não vou abrir muito a Bíblia, porque o Derli já abriu por nós ontem, tá, gente? Aí eu vou só estar falando as referências. Eu admiro meu amigo. Amém? Então, em Lucas, do capítulo 1, né, no versículo 5 ao 25, conta essa história, né, de quando o anjo vem a Zacarias no templo e revela, e ele duvida, e tem toda a história que a gente já está por dentro, né? E no versículo 6 diz assim: os dois quem? Isabel e Zacarias, né? Andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Amém? Então, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, diante, né, dos olhos de Deus. Eles obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos do Senhor. E essa é uma postura que nós precisamos ter, inegociável. Essa é uma postura inegociável que nós precisamos assumir diante do Senhor. Amém? No versículo 17, né, antes de preparar um caminho, o propósito de João, ou melhor, dessa voz profética, era converter o coração dos pais aos filhos. É o versículo que diz aqui, né, Lucas 1:17. Isso. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então, antes de preparar um caminho, eu preciso preparar um povo. Amém? Antes de preparar o caminho, essa voz, ela precisa preparar um povo. E essa missão, né, de converter o coração dos pais aos filhos, essa missão, ela é nossa, daqueles que estão posicionados. O Derli disse até ontem na palavra dele. Ele disse assim, que os pais profetizem sobre os filhos. Que são os pais que colocam os filhos no destino profético deles. Então essa é a responsabilidade do pai. Porque é o pai, né, que é responsável por preparar esse povo. E em Lucas 1, né, no versículo 76 e 77, Zacarias, ele afirma isso sobre a vida de João. Ele profetiza sobre a vida de João, ele afirma aquilo, o propósito pelo qual João nasceu, né? E mais um pouco antes, né, no verso 20, Zacarias, ele duvida, né, quando o anjo fala que eles teriam um filho, Zacarias duvida. E ele fica mudo até o nascimento de João. E aí eu queria voltar com vocês a imaginar a situação dessa mãe. Uma senhora grávida com o marido mudo. Para algumas era bênção, né? Não sei se para Isabel. Não sei se para Isabel foi tão bom assim.
Mas eu imagino que era uma situação difícil. Uma mulher já avançada em idade, né? Grávida. E existem alguns desconfortos na gravidez, né? Enjoa e cansa e quer dormir, o humor altera. E imagina essa mulher já quase na menopausa, né? Que Deus fez um milagre ali. E com todos esses sintomas e o marido mudo, não tinha com quem essa mulher desabafar, né? Quer dizer, tinha, só que não ouvia nada de volta. Então, nessa parte era boa, né? Quando a gente só fala e o marido não fala nada. Mas eu fiquei pensando na situação dessas mulheres, né? Do quão forte elas foram para suportar, passar por esse processo. E ninguém as obrigou. Elas entenderam, elas estavam posicionadas. E no tempo certo, né? Uma bem nova, outra já uma senhora. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes você está aqui achando que você é novo demais para se posicionar, ou que você está velho demais para se posicionar. Mas o Senhor, Ele não está perguntando a nossa idade. Ele está perguntando qual a disposição do nosso coração. E aí eu penso o quão difícil foi para essa mulher. Mas ela foi forte. Porque pessoas fracas não geram vozes fortes. E quando eu falo desse gerar, né? Eu não falo apenas no sentido biológico, de uma mãe biologicamente. Mas eu falo também no sentido espiritual. Nós, enquanto casa, né? Qual é o ambiente que nós estamos promovendo para que essas vozes sejam geradas? Enquanto líderes, qual o ambiente nós estamos gerando, né? Qual tem sido o nosso posicionamento para que essas vozes sejam geradas? E essa responsabilidade está sobre nós, né? Essa responsabilidade está sobre nós, como o Derli disse ontem. João, ele apenas iniciou. Nós somos os responsáveis, né, por dar continuidade a essa voz que um dia clamou há 2000 anos atrás, ecoou até os dias de hoje. Nós precisamos dar continuidade com o mesmo nível de autoridade para que essa voz continue ecoando às próximas gerações. Então a gente consegue olhar para essa geração e ver o quanto ela é fraca. E por que essa geração é fraca? Porque lhes faltaram ou lhes faltam pais e mães fortes, né? Porque, como o pastor disse, que algumas pessoas chegam a 30 anos, que é a idade do amadurecimento, ainda criança, né? Porque lhes faltou pai e mãe fortes, posicionados, capazes de instruir com autoridade, capazes de impulsionar esses filhos com força para o chamado deles. Então nós precisamos nos levantar com essa missão de fazer converter os corações dos filhos aos pais, para poder gerar um povo preparado, que suporta até o dia em que Jesus voltar. Essa é a nossa missão, ser esses pais posicionados, convictos, preparados, para que a gente consiga converter o coração desses filhos, para que eles suportem até o dia da volta de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, ser essa voz nesses dias. A nossa voz precisa ecoar.
A nossa voz precisa reverberar, para que os nossos filhos consigam continuar nesse caminho que nós estamos abrindo. E existem muitas vozes por aí. Muitas vozes, em todo lugar. No celular, no Instagram, no YouTube, na TV. Existem muitas vozes. Mas poucas são aquelas que ecoam. Poucas são aquelas que reverberam. Então o grito, o clamor que nós temos ouvido nesses últimos dias o tempo está acabando, não temos mais tempo. Esse é o grito que nós temos ouvido. Não temos tempo. Não temos tempo. Então é tempo de um posicionamento, é tempo de priorizar aquilo que é importante, como o pastor disse ainda há pouco. Não é que nós não temos que viver aqui, fazer faculdade, trabalhar, enfim. Mas a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante. Precisamos parar de perder tempo, parar de priorizar coisas que ficarão nessa terra. Então nós precisamos priorizar o Senhor, priorizar a nossa casa, priorizar a nossa família. Aqueles que precisam de uma mãe, de um pai posicionado, seja essa pessoa. Seja essa pessoa dentro da igreja, dentro da sua casa, no lugar onde você está inserido. Nós precisamos ser essa pessoa, nós precisamos ser essa voz que gera no outro esse clamor, que dá uma continuidade àquilo que o Senhor já fez, aquilo que João iniciou. E, como eu disse, não tem a ver com idade, né? Maria era bem nova. Isabel já era bem velha. Então não tem a ver com a nossa idade, tem a ver com o nosso posicionamento. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, mas Ele usa aqueles que estão posicionados. E João, ele começou a dedicar-se ao Senhor ainda criança, né? O Derli falou sobre isso também. Lá em Lucas 1:80 vai dizer que João ainda no deserto, enquanto criança, ele era robustecido no espírito, né? Então o pai profetizou, ele era uma profecia, o pai afirmou essa profecia sobre ele. E ele cresceu posicionado para no tempo certo e no lugar certo desenvolver aquilo que o Senhor chamou. Então você não é novo demais para se posicionar ou velho demais. Apenas faça, seja essa voz. E essa voz, ela já está dentro de nós. E o que tem impedido essa voz, de ser clamada, de ser gritada, de ser audível? Quais são as distrações? Quais são as distrações que têm nos tirado desse lugar? Desse lugar onde o nosso espírito precisa ser robustecido, como foi o de João. Quais as distrações têm nos tirado desse lugar? Esse ano de 2023, confesso aos irmãos que o Instagram me distraiu bastante. Me distraiu muito. Tanto que eu comecei esse ano jejuando no Instagram. Falei, vou ficar 7 dias sem nem olhar para o Instagram. Porque essa não é a minha prioridade. Então, nós precisamos identificar quais as distrações estão nos tirando desse lugar. Porque nós não temos tempo para distrações.
Essa é a verdade. Nós não temos mais tempo para as distrações. Todos nós aqui sabemos para o que fomos chamados, sabemos o que precisamos fazer, sabemos a intensidade com que Deus quer que nós façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Todos nós sabemos. Mas a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Então não é mais tempo para isso. Não temos tempo mais para perder tempo. O dia é hoje de nos posicionarmos. Se nós queremos ser essa voz e queremos gerar essa voz na vida de outras pessoas, esse é o tempo de nós nos posicionarmos. E nós somos uma casa de paternidade, né? Nós somos responsáveis por gerar esses homens e essas mulheres fortes, posicionados, que carregam uma voz capaz de ecoar. Essa casa tem essa autoridade, né? Porque eu fui gerada nesse lugar. Eu cheguei nesse lugar sem uma voz. É até contraditório, né? Mas eu cheguei nesse lugar sem voz. Eu cheguei nesse lugar sem um destino. Eu cheguei nesse lugar sem uma profecia clara daquilo que eu tinha que fazer. Mas nesse lugar eu encontrei pai e mãe posicionados, que me instruíram, que me instruem ainda hoje, que me afirmam e que me impulsionam para o lugar certo, cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Então essa é uma responsabilidade nossa como casa, e o Senhor nos lembra isso nessa manhã, mas não porque nós não estamos fazendo esse papel, pelo contrário, Ele quer que a gente tenha ainda mais pressa. O Senhor, Ele não está trazendo uma correção, mas Ele está nos lembrando. Nós somos essa casa, nós somos esses pais posicionados, que carregam uma palavra, que ecoa, mas Ele quer que a gente se apresse, porque não temos tempo. Amém? E quando nós somos revestidos com essa autoridade, né? Um grito com autoridade, ele muda o ambiente, né? Cadê as meninas da dança aí? Um grito com autoridade muda o ambiente. E João, ele marcou a sua geração porque ele era revestido de autoridade. João, ele não falava abobrinha. Apesar de ser bem direto, né, nas suas falas, sem ter muito filtro. Mas ele tinha autoridade para executar aquilo que ele executava. E por isso o grito de João ecoa até hoje. Por causa da autoridade que ele era revestido. Então um grito com autoridade, ele é capaz de abrir um mar. Um grito com autoridade, ele faz um fogo cair do céu. Um grito com autoridade faz um machado flutuar. Então não é só o grito. É o lugar onde eu estou, revestida de autoridade, posicionada, para que esse grito ecoe. Para que esse grito cumpra o propósito. Amém? Então não é só gritar, não é só clamar. O Senhor nos chama para esse lugar. O Senhor tem me chamado para esse lugar de posicionamento. Eu não sei se esse tem sido o seu convite. Eu não sei se esse tem sido o convite que Ele tem feito a você, mas esse é o convite que Ele tem feito a mim. Posicionamento. Aleluia. O recorde de palavra, pastor.
de tempo. Ai, gente, era isso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que a adoração, queria ter esse tempo. Porque existem pais nessa sala, posicionados. E eu queria que esses pais se movimentassem nesse lugar, afirmando e reafirmando sobre a nossa vida, né? A nossa vocação, o nosso chamado, nos liberando para que nós de fato sejamos essa voz capaz de influenciar, para que nós sejamos essa voz, para que o nosso grito ecoe por gerações. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos. Faça a sua oração ao Senhor.